meus alunos queridos! Tudo bem? Chegaram cedo para nossa aula, já tomaram aquele café quentinho, escovaram os dentes, pegaram o material? Que bom! Ótimo, perfeito, é assim mesmo. Então vamos conhecer o nosso conteúdo de hoje? Lembram desse conteúdo? Lembram desse assunto? Já ouviram falar sobre isso? Sim? Não? Quem já viu, nós vamos relembrar e fixar mais esse conteúdo. Quem não viu, eu vou explicar passo a passo. Então, preste bastante atenção nessa aula, ok? Então, vamos lá à nossa hora de estudar. Como sempre, nós trazemos um texto para nós trabalharmos, né? E em cima desse texto nós vamos identificar algumas palavras. Vocês sabem que são palavras de origem tupi? De origem indígena? Já ouviram falar sobre isso? Eu trouxe um textinho todo especial, então preste atenção nesse vídeo. Tem tupi na oca e em quase tudo que se toca. Tem tupi no tucupi. Tem tupi na tapioca, e tem no tucunaré, e também no tacacá. O tupi do açaí é gostoso como ele só. No cará, no capim, na carapeba tem tupi. Tem tupi no camarão, que é chamado poti. E até em carioca, isso eu não sabia, também tem tupi. Mãe do dia é Araci, sol é Arã em tupi. Em Arara e Araraúna, tem tupi em Araruama. Tem tupi e araras, até demais, meu rapaz. Se você está pensando que tudo que eu estou falando é muito nhenhenhenhen, tem tupi também. Agora, daqui pra frente, para terminar esta arenga, repita por 7 vezes, cuidando para não errar. Se o pato pia em tupi, pio do pato tupi seria, mas pio só haveria se pato tupi piasse. Santos, Walter Moreira. Tem tupi na oca e em quase tudo que toca. São Paulo, marca Autêntica Infantil e Juvenil, 2011. E aí, gostaram do vídeo? Identificaram algumas palavras aí nesse texto? Araraúna, por exemplo. O que é Araraúna? Vocês sabem? Ela vem da língua tupi e significa arara. Arara negro, azulada. Esse termo advém da possível existência de um bando de araras azul de lia na região lá no século XIX. Araruama, qual é o significado? E o que é Araruama? Araruama é uma palavra também de língua tupi, que significa terra dos papagaios. Professora, eu não estou entendendo nada. Eu estou explicando para vocês umas palavras de origem tupi. E agora nós vamos desvendar os segredos de algumas palavras. Vamos lá? Juntos nós iremos desvendando os mistérios das palavras. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer a classificação de algumas palavras. E eu trouxe essas daqui para vocês, ó. Tem, tupi, oca, tucupi, tapioca e araruama, que foi o que eu acabei de falar para vocês, o significado para vocês. Vamos separar? Olha aqui para mim. Para a gente começar a separar as palavrinhas, eu tenho uma dica. Quando eu falo uma palavra, por exemplo, quarto, olha a quantidade de som que sai por sílaba. Quarto. Quantos sons? 2. E eu tenho uma dica para você. Quando nós formos falar, nós vamos bater palma, por exemplo, quarto. Quantas vezes eu bati? 2. Logo, a palavra quarto tem quantas sílabas? 2 sílabas. E nós vamos separar essas sílabas fazendo esse truquezinho das palmas. Vamos lá? Observe aqui comigo. Tem. Tem. Quantas vezes a gente bate palma? Façam aí. Tem. Tem. Apenas uma vez. Logo, a separação da palavra tem é como? Tem. Só tem
tem somente uma sílaba. Tem. E tupi? Façam aí. Tupi. Batendo palma. Tupi. Quantas vezes eu bati? 2. Logo a separação fica como? Tupi. 2 sílabas. Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho 2 sílabas. Oca. Façam. Oca. Quantas vezes eu vou bater palma? Oca. 2 vezes. Vai ficar como? Oca. 2 sílabas. Tucupi. Vamos lá. Batendo palma. Tucupi. Quantas vezes eu bati? 3 vezes. Vai ficar como? Tucupi. Quantas sílabas eu tenho na palavra tucupi? 3 sílabas. Isso mesmo, crianças. Tapioca. Vamos falar juntos no 3. 1, 2, 3. Tapioca. Batendo palma. Tapioca. Quantas vezes eu bati? 4 vezes. Então, logo teremos quantas sílabas? 4. Como fica a separação? Tapioca. Muito bem. 4 sílabas. Araruama. Que palavra difícil. Todas essas palavras aqui, crianças, têm origem tupi, origem indígena, é isso mesmo. Araruama vai ficar como? Falam comigo. Araruama. Repetindo, batendo palma. Araruama. Quantas vezes eu bati? Eita, professora, foram muitas vezes. Então, vamos fazer a separação para ver quantas sílabas nós temos nessa palavra. Ma. Eita, que palavra extensa. Quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. É isso aí. E vocês sabiam que essa separação silábica, dependendo da quantidade, nós temos uma classificação? Viram aí que nós temos palavras com 1 sílaba, 2 sílabas, 3, 4, 5 sílabas? E cada uma delas tem uma classificação. Vamos conhecer. Leiam comigo. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. Professor, eu não entendi. Leiam comigo essa próxima cartela. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas. As palavras chamadas monossílabas são as palavras que têm somente uma sílaba. Repetindo, as palavras chamadas monossílabas são as palavras que apresentam somente uma sílaba. Como, por exemplo, meu, chá, oi e já. Essas palavras podem ser separadas? Meu, chá, oi, já. Podem sim ou não? Não, na separação fica somente uma sílaba. Logo, todas essas palavras que a nossa coleguinha aí está nos apresentando são palavras monossílabas. Entenderam, crianças? Olhem para mim. Me dê exemplos de outras palavras monossílabas. Palavras que têm somente uma sílaba. Pé, pá, mão. Todas essas palavras são monossílabas, porque na separação fica somente uma sílaba. Vamos conhecer palavras agora de sílabas. Observem. Nas palavras de sílabas, são palavras que apresentam 2 sílabas na separação. Por exemplo, nós temos aí a palavra casa. Separando, eu fico com quantas sílabas? Casa. 2 sílabas. Prestem atenção. Qual é a próxima palavrinha? Café. Na separação, café. 2 sílabas. Alô,
Na palavra alô, eu tenho quantas sílabas na separação? 2. Logo, todas essas palavras são dissílabas, porque quando eu separo, eu tenho 2 sílabas. Me falam aí outra palavra, por exemplo, gato. Na separação vai ficar como? Gato. Então, a palavra gato também é uma dissílaba. Agora, olhem para mim. A vez de vocês agora. Me digam palavras de sílabas. Que na separação teremos somente 2 sílabas. Quarto, pato, rato, sapo, várias palavras com 2 sílabas. Entenderam? Então vamos revisar. Palavras com uma sílaba são chamadas de... Não ouvi? Monossílabas. Palavras de apenas uma sílaba, nós vamos chamar de monossílabas. Monossílaba. E palavra com 2 sílabas? Dissílaba. Muito bem. E palavras com 3 sílabas, professores? Observe agora. Palavras com 3 sílabas são chamadas de trissílabas. Ou seja, trissílabas são palavras que apresentam 3 sílabas. Tri de 3. Olha só, vergonha, vergonha. Olha aí, tenho 3 sílabas. Jacaré, jacaré. 3 sílabas. Muito bem. Bonito, bonito. 3 sílabas. Logo, nós vamos chamar de trissílabas. Trissílabas são palavras que apresentam 3 sílabas na sua escrita e na sua separação. Temos também palavras com 4 sílabas, que elas são chamadas de polissílabas. Mas são 4 sílabas? Não. Prestem atenção. As palavras polissílabas são palavras que apresentam 4 ou mais sílabas. Fixam bem isso aí na cabecinha de vocês. Polissílabas são palavras que apresentam 4 ou mais sílabas, como, por exemplo, anônimo. Anônimo, 4. Apartamento. Apartamento. Quantas sílabas eu tenho aí? 5. Mas palavras com 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. Garotada, garotada. Muito bem. Entenderam? Resumam aqui comigo. Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas ou mais, chamamos de polissílabas. Vamos ver se vocês aprenderam e vamos fazer junto essas classificações aqui, olha. Vamos classificar outras palavras indígenas? Vamos lá. Arara. Como é que fica na separação? Arara. Quantidade de sílabas? 3. Logo, ela é o quê? Trissílaba. Muito bem, trissílaba. Curupira. Curupira. Quantas sílabas? 4. Logo, a classificação é o quê? Não entendi? Isso mesmo, polissílaba. Cupim. Na separação, cupim. Muito bem. Quantas sílabas? 2. Palavras que possuem 2 sílabas são chamadas de quê? Dissílaba. Ah, vocês já estão profissionais aí na classificação, né? Aí nós temos pajé. Quantas sílabas? 2. Então, ela é também o quê? Dissílaba. Muito bem. Dissílaba. E ju. Nós temos a palavrinha ju. Vocês sabem o que é ju? É um latim especial aí. É também uma palavra indígena. Quantas sílabas eu tenho na palavrinha ju? Posso separar a J do U na separação silábica? Não. Então, eu só tenho uma
sílaba. E palavras com uma sílaba pode ser chamada de quê? Monossílaba. É isso aí, crianças. Ah, já estão nota 10. Será se estão mesmo? Então acompanhem comigo, venha brincar um pouquinho agora aqui comigo, aqui na tribo. Eu trouxe agora para vocês, aqui nesta aldeia, mais palavras indígenas, mais palavras de origem tupi. Vamos conhecer a primeira? Essa palavra aqui. Ragapei. Que é isso, professora? Ragapei? Vamos lá, ela está embaralhada. Desembaralhem aí. Como é que vai ficar? Vou dar uma dica para vocês. Vocês gostam de tomar banho nesse lugar. Então a palavra certa fica igarapé. E na separação silábica dessa palavra eu tenho quantas sílabas? Igarapé. 4 sílabas. Logo, ela é uma palavra polissílaba. Muito bem, polissílaba. Palavra com 4 ou mais sílabas, nós classificamos de polissílaba. Muito bem, então ela vai para a oca da polissílaba. E essa outra aqui? Pamá? Não sabem? É um nome de um lugar. Já sabem? Quem já viajou para esse lugar? Não sabem ainda? Mais uma dica, começa com A e termina com A. Aí, professora, a senhora não me ajudou nada. A palavra correta é Amapá. É isso aí. Quantas sílabas na separação nós temos? Amapá. 3 sílabas. E palavras com 3 sílabas nós chamamos de trissílaba. É isso aí, crianças. Vocês aprenderam direitinho. Vamos conhecer mais uma palavra? Essa aqui. Suiguá. Professora, a senhora está trazendo palavras muito difíceis. São palavras indígenas. Ai, ai, ai. Está embaralhada. Vamos lá, desembaralhem. Já sabem? Qual é a palavra correta? Iguaçu. Mais uma palavra de origem indígena. Isso mesmo. Iguaçu. Quantas sílabas nós temos? Iguaçu. 3 sílabas. Logo, ela é uma palavra trissílaba. É isso aí. Vamos mais uma? Essa aqui é fácil, só tem 2 sílabas. Se vocês errarem, ai, ai, ai. Essa aqui. Gaum. Tá embaralhada. 2 sílabas, muito fácil. Fica o quê? É uma fruta. Ingá. Quem já comeu ingá? Se tiver aí na sua casa, me chame que eu quero, tá bom? Ingá. 2 sílabas, logo ela é o quê? Dissílaba. Muito bem. Dissílaba. Querem mais? Vou trazer uma bem difícil para vocês. Deixa eu pensar. Essa daqui. Ranaumaá. Eita, emborelhei toda agora a minha fala, professora. Ranaumaá. O que é? Quem mora aqui em Manaus é o quê? Manauara. Isso mesmo, Manauara. Quantas sílabas nós temos aí? Manauara. Então, quantas sílabas? 4. Logo, ela é o quê? Polissílaba. Isso mesmo. Vamos mais um? Esse aqui. Que palavra é essa? Insal. Embaralhada. Desembaralha. Fica como? É um nome de um animal. Sauim. É um macaquinho tão fofinho, né? Quantas sílabas tem a palavra sauim? Sauim. Quantas? 2 sílabas. Logo, ela é dissílaba. Última palavra para vocês. Essa daqui. Baparaí. Já sabem? Também é um nome de um lugar. Um segundinho para pensar. Baparaí. Desembaralhando. Fica como?
Paraíba. Quantas sílabas tem a palavra Paraíba? 4 sílabas. Logo, ela é uma palavra polissílaba. É isso aí, vocês aprenderam. Nota 10. Agora que vocês aprenderam o que é uma classificação silábica, polissílaba, dissílaba, trissílaba e monossílaba, vamos ao nosso exercitando? Vamos lá. Então, vamos lá, nossa questão número 1. Vocês vão ler a capa desse livro. Leiam aí. Tupilix, heranças indígenas no português do Brasil. Esse livro deve ser bem interessante. E aí vocês vão responder a questão número 1. De acordo com a palavra, com o número de sílabas, a palavra Tupilix é dissílaba, monossílaba, polissílaba ou trissílaba? Muito fácil. Vocês vão ter que fazer a separação dessa palavra aí. De acordo com o número de sílabas, a palavra Tupilix é dissílaba, monossílaba, polissílaba ou trissílaba. Já sabem? Muito bem. Agora vamos ler esse glossário aqui. Jacaré. O que é jacaré? Vem de jacaré, que é torto, sinuoso. Ou jaçá, aquele que olha de banda com desconfiança. Jacareí, do tupi, jacaré, e rio, o rio do jacaré. Jururu, que está tristonho, cabisbaixo, vem de jururu, pescoço pendido, inclinado. Vocês já ouviram alguém falar assim, esse menino é todo jururu? Pois é uma palavra indígena, quer dizer que ele é tristonho, cabisbaixo. Observaram essas 3 palavras? Jacaré, jacareí e jururu? Sim? Então vocês vão responder a questão número 2. As 3 palavras, de acordo com o número de sílabas, podem ser classificadas como dissílaba, monossílabas, polissílabas ou trissílabas. Já sabem? As 3 palavrinhas que nós acabamos de ler, elas são dissílabas, monossílabas, polissílabas ou trissílabas. Já sabem. Então, vocês vão aí marcar a opção correta. E agora, por última, a nossa última questão, nós vamos ler esse texto, que tem por tema peteca. Isso mesmo. Vamos ler comigo? No 3? 1, 2, 3. O nome peteca, de origem tupi, o que significa tapear, golpear com as mãos, é hoje a mais popular entre todos os nomes desse brinquedo tão conhecido no Brasil. Brasil, nosso país lindo e maravilhoso. E aí você vai responder a questão número 3. A palavra Brasil possui 2 sílabas, 6 sílabas, 3 sílabas ou somente uma sílaba? Já sabem? Vão ter que responder. Para vocês responderem essas questões, as 3, vocês vão ter que fazer a separação para poder classificar. Agora é com vocês. Vamos lá resolver.
Sílaba, 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 sílaba. Minha mente está toda confusa, professora. Tá nada. Esse conteúdo é muito fácil. Quer ver? Então vamos lá, vamos corrigir. Primeiramente, eu pedi para vocês lerem a capa deste livro. Observaram aí, leram. E qual é a palavrinha que está em destaque aí? Tupiniquins, não é isso? Então, vocês vão responder de acordo com o número de sílabas. A palavra tupiniquins é o quê? Dissílaba, monossílaba, polissílaba ou trissílaba? Vamos juntos? Tupiniquins. Batendo palma. Tupiniquins. Quantas vezes? 4. Lembra que eu falei que palavras com 4 sílabas ou mais podem ser classificadas de palavras polissílabas. Muito bem. Quem marcou polissílaba? Quem marcou a questão C acertou. Muito bem. Parabéns. Questão número 2. Este glossário que vocês leram aí, a palavra, a origem do nome jacaré, jacareí, jururu. Esse menino é todo jururu, né? Que nós escutamos falar bastante sobre isso. Pois é. Repararam as palavras? Jacaré, jacareí e jururu? E aí? Respondam comigo. Essas 3 palavrinhas, de acordo com o número de sílabas, podem ser classificados como dissílaba, monossílabas, polissílabas ou trissílabas. Jacaré. Batendo palma. Jacaré. Bati 3 vezes. Já sabemos que jacaré tem 3 sílabas. Jacareí. Vamos lá. Jacareí. Quantas sílabas? 3 sílabas. E jururu? Jururu. Quantas sílabas? 3 sílabas. Logo, todas essas palavras são classificadas como trissílaba. Quem marcou trissílaba? Muito bem, parabéns. Fogos para vocês. É isso aí, crianças. Aprenderam direitinho. Questão número 3, eu trouxe esse texto. Peteca. Vamos ler mais uma vez? O nome peteca, de origem tupi, e que significa tapear, golpear com as mãos, é hoje o mais popular entre todos os nomes desse brinquedo tão conhecido no Brasil. Eu gosto de brincar de peteca. Aquela que a gente põe mesmo lá no chão e tem que tirar o outro? Pois é, eu gosto. Vamos lá. A pergunta é, a palavra Brasil possui quantas sílabas, crianças? 2, 6, 3 ou uma sílaba? Vamos fazer a separação aqui ao lado? Brasil. Brasil. Posso colocar o L sozinho, professora? Não. Brasil. Quantas sílabas eu tenho aqui? 2 sílabas. Quem marcou a opção A? Acertou! Ah, vocês já estão nota 10 em classificação silábica. Já que vocês estão nota 10, vem me ajudar aqui no resumo do conteúdo. Vamos lá. Já? Então digam para mim, o que nós aprendemos hoje? Eu quero ouvir vocês falar. Ai, professora, a senhora nem está escutando, eu estou escutando sim. Bora lá, quero ouvir vocês falarem aí, tudinho para mim. O que é uma palavra polissílaba? O quê? Uma palavra polissílaba são palavras o quê? Que possuem 4 ou mais sílabas. Isso mesmo. Deixa eu ver outra. O que é uma palavra monossílaba? Monossílaba. Esqueceram? Não acredito. Não esqueceram nada. Uma palavra monossílaba são palavras que possuem somente uma sílaba. É isso aí, muito bem. E de sílaba? Muito fácil.
2. Então, as palavras dissílabas são classificadas como palavras que possuem 2 sílabas. É isso aí. E por último, palavras trissílabas. Palavras trissílabas são palavras que possuem na sua escrita 3 sílabas. É isso aí. Por isso que nós aprendemos. Vamos ler comigo. Hoje, nós aprendemos o quê? Hoje, identificamos o número de sílabas das palavras. Monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. E também conhecemos algumas palavras de origem tupi. Isso mesmo, gostaram? Quais foram as palavras que nós vimos aqui de origem tupi? Araruma, araruana, jacaré, jururu, o que mais? Esqueceram? Ai, vamos pesquisar ainda mais. Por isso que eu trouxe essa dica aqui para vocês, ó. Essa dica de leitura, tem tupi na oca. É maravilhoso essa dica de leitura que eu trouxe para vocês. E também essa outra. Poemas da minha terra tupi. Vocês vão adorar. Professora, onde eu posso encontrar? Em sites, em livrarias. Peça para a mamãe, para o padrinho, para a madrinha, para alguém comprar aí para vocês. E aí se deleitem na leitura, conhecendo mais palavras de origem indígenas. É isso aí, crianças. Vamos lá às nossas considerações finais? Pronto, chegamos mais um fim de aula, mais um dia aí de muito conhecimento, de novas palavras. Tem palavras que você nem sabia que fazia parte de origem indígena, né? Muito menos de origem tupi. Mas agora você já sabe. E o que você pode fazer? Além das dicas de leitura que eu acabei de dar para vocês, o que vocês podem fazer? Isso mesmo, pesquisar. Ai, professora, a senhora não cansa de mandar a gente pesquisar? Mas vocês estão pesquisando mesmo? Estão? Eu vou aí na casa de vocês estão duvidando de mim, é? Eu vou aí ver como é que tá esse caderno, essa leitura, essa escrita e essas pesquisas. É importante, é interessante, vocês vão conhecer novas palavras. Quando alguém chegar para você, você sabe o que significa Jacareí? Eu sei, a minha professora do Aula Casa me falou. É um rio de jacaré, mas o rio do jacaré. Jacaré do rio, isso mesmo. Viram como vocês aprenderam? Conhecimento é bom, a gente não passa vergonha. É isso mesmo. Então, eu espero vocês aqui na nossa próxima aula. Acordem cedo. Tô sabendo que tem crianças acordando tarde. É você, né? Nada de acordar tarde, acorde cedo, tome aquele banho e venha animado aqui estudar comigo, que eu estarei aqui bem cedinho esperando vocês, tá certo? Um beijinho bem no coração e até a próxima. Tchau!